Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. Se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, estrelinhas sem luz dessa podosfera, como vocês passaram essa semana? Cala a boca, vai tomar no cu! De cair o orifício retal das nádegas. Deus escolheu as coisas loucas. Eu estou no limite, meu Deus. É meu coração que sente isso. Sejam muito bem-vindos à Zona Etérea do Astro Brasilis, o podcast pra quem jura que o Ricardo Nunes vai finalmente trabalhar nos próximos 4 anos. Se você acredita em seres multidimensionais, magias lunares, banhos energéticos e que a Enel vai reembolsar você que perdeu comida da geladeira, esse é podcast, viu? Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Ouvinte Estrelinha, não sei você, mas eu tô sentindo uma energia pesada ali no entorno do governo federal nos próximos dias, viu? Eu não sou informado. Isso porque, para as próximas semanas, temos o Sol em conjunção com Marte e em oposição a Saturno. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. A energia intensa que a gente tá sentindo vem da combatividade de Marte potencializada pelo Sol e pode gerar conflitos e decisões impulsivas, enquanto a oposição a Saturno vai trazer, sim, obstáculos e resistências de autoridades, dificultando a implementação de medidas políticas e causando crises entre a base do governo e os bolsonaristas. Pois é. Acabou o Brasil. A polarização voltou no meio político. Tá passado? Vamos ficar atento por aqui, porque a resistência de Saturno também pode criar dificuldade para avançar em reformas e projetos políticos, resultando em frustrações no cenário nacional. Pois é, Dom Lula III aí tá lascado. É desumano. Bom, como basicamente a gente só tem pauta dentro das eleições municipais e a imprensa não tem dado muita trela pro resto dos assuntos, a gente vai falar de um aí que eu gostei, que foi a manifestação do PGR Paulo Gonetti, quem a gente falou no último episódio, no caso do 8 de janeiro, em que ele diz que enxerga, sim, a participação naquele quebra-quebra do segundo domingo de nossas vidas sem Bolsonaro como presidente. Bom, vamos olhar aqui as energias da semana, porque eu já tô curiosa pra saber se vai se alinhar com a nossa previsão astrológica, que vocês viram agora tá no comecinho do episódio também. Vamos tirar nosso animal de poder? Espírito do cachorro, seja fiel ao que você ama. O espírito do cachorro traz uma mensagem de lealdade e integridade. Para o governo, isso sugere a necessidade de reforçar compromissos com valores fundamentais e promessas feitas ao eleitor. Áreas que envolvem justiça social, saúde pública ou direitos humanos podem precisar de atenção especial essa semana. É importante que o governo não desvie do seu propósito, como agora já vem sendo criticado pela própria esquerda ao longo da semana. Lula e seu entorno precisam manter-se fiéis aos princípios e ao povo que serve, especialmente em momentos de pressão, como esses trânsitos que eu citei agora e no episódio passado, quando a gente falou do céu de outubro. Não tem um recado intuído específico, então essa mensagem é um salve geral do nosso oráculo pra vocês, hein, ô governo? Ai, que tudo! Vamos puxar nosso mestre ascensionado. Mestre Kutumi, ou Kutumi, eu sou o amor incondicional. Kutumi simboliza compaixão e compreensão. Essa semana, então, o governo precisa enviar mensagens de acolhimento, pacificação e, claro, a prática de um olhar mais inclusivo na sociedade. Recado intuído a todas as equipes que criam e fazem a manutenção de políticas públicas que envolvem educação, inclusão social e cultura. Vocês precisam tratar dessas áreas com empatia, buscando unir o país em vez de fomentar mais divisões. O governo deve agir com sabedoria essa semana e, como eu já disse, buscar enviar os recados ao povo que promovam harmonia e união do coletivo.
coletivo? Vamos então tirar a nossa rana. Ferru, a runa dos bens materiais e da prosperidade. Eu sou um imã do dinheiro. E essa runa tá indicando que questões econômicas serão críticas essa semana. Gente, se eu soubesse que a vida era assim, eu tinha começado a economizar desde que eu era criança. Nossa dupla sertaneja Haddad Tebet precisará garantir que a alocação de recursos seja justa e eficaz. Cláudia, senta lá. E que novas políticas tragam estabilidade financeira pro país, porque como eu disse, o bicho passa a pegar em novembro e o impacto será de proporções globais. Já avisei que vai dar merda isso. Semana de decisões fiscais difíceis, políticas de investimento ou distribuição de verbas e novos contingenciamentos. E olha, eu vi estrelinha, a gente tem sinal de potencial para crescimento sim com essa runa, mas isso vai exigir uma gestão cuidadosa dos bens públicos e dos novos projetos que estão em andamento. Energias lidas, então vamos para os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o futuro da Enel. Mais uma tempestade se aproxima de São Paulo e a Enel ainda nem religou a energia de algumas milhares de residências pela cidade. Que merda, hein? Bom, como eleitor de São Paulo resolveu que quer continuar sofrendo com o Nunes, vamos pelo menos abrir os nossos oráculos para entender o futuro dessa concessão, que já deveria ter sido revogada, mas que tá aí, né, prejudicando o top 3 da população masoquista do Brasil, que pra mim, por enquanto, tá perdendo só pro pessoal de Porto Alegre, no caso, né? O milagre das emendas PIX. Olha que mágica interessante, ouvinte estrelinha. Dos 100 municípios que mais receberam emendas PIX, 93 deles tiveram seus prefeitos reeleitos. Esse tipo de emenda beneficiou políticos preguiçosos, folgados e corruptos. E a gente vai ver com os nossos oráculos o que pode acontecer com essa modalidade de transferência de recursos, já que a CGU entrou em campo e o Flávio Dino não tá pra brincadeira. Eleições, mas no Congresso. A gente tá na reta final dos mandatos de Lírio Pacheco e o Congresso já se articula para eleger seus novos presidentes. No nosso bloco da fofoca, vamos descobrir com os nossos oráculos quem são os preferites da Câmara, do Senado, do presidente e do jegue, claro. Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio 82 chegou, Vinte Estrelinha, na força do ódio. Isso aqui é um manicômio. Terra é um verdadeiro manicômio. Eu vou contar uma historinha. Semana passada eu tava aqui editando o episódio com muito sacrifício, porque São Paulo estava às escuras. É você, Satanás. E ó, permaneceu assim até o meio dessa semana pra maioria do pessoal que mora em São Paulo. E digo mais, eu não duvido que durante a edição desse episódio eu vá sofrer de novo nas mãos da bitch da Enel. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A ANEEL, que é sigla pra Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou no final dessa semana que intimará a Enel por conta do apagão que atingiu São Paulo, que deixou mais de 3 milhões de habitantes sem energia após o temporal do último dia 11. Olha, vem estrelinha, tinha mais gente sem luz em São Paulo do que habitante que passou pelo furacão Milton na Flórida. Veja só. Deu errado. Depois da putaria instalada na cidade, os bolsonaristas Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes fizeram a egípcia e pediram intervenção da ANEEL na concessionária. A agência reguladora já mandou avisar. Vai ter multa ou algum tipo de intervenção administrativa, depois, é claro, de uma análise detalhada sobre as falhas da Enel. A agência pode, inclusive, acabar recomendando a cassação da concessão da empresa. Tadinha, que barra. A Enel, por sua vez, enfrenta críticas não apenas em solo brasileiro, mas em outros países da América Latina. No Chile, por exemplo, a empresa foi condenada a pagar indenizações robustas por problemas no serviço. E o seu futuro como concessionária por lá está sendo seriamente discutido. Essa situação chilena lança dúvidas sobre a atuação da Enel em outros mercados, especialmente aqui no Brasil, em que a empresa já lida com situações aí semelhantes de probleminhas, né? Pequenos problemas no serviço. Vai tomar no cu, cara. No Peru, a Enel passou por uma transição significativa, porque vendeu suas operações para uma estatal chinesa. O comunismo vai comer solto. Com essa venda, praticamente todo o fornecimento de eletricidade da capital Lima está agora sob o controle de empresas chinesas, levantando preocupações quanto ao impacto dessa concentração de poder no mercado energético e a diminuição da concorrência. Pois é, e só lembrando, tá, ouvinte estrelinha? Quem privatizou a energia de São Paulo foi o
tucano falecido Mário Covas, naquele longo inverno que a gente teve de governos do PSDB no estado de São Paulo. Deus que me perdoe. Nesse ritmo de privatiza que piora, a gente vai usar o oráculo da deusa Kali, que é a deusa da destruição, pra entender aqui se a Enel tem chance mesmo de perder a concessão. Pelo menos em São Paulo, né? Vamos descobrir? Bora embaralhar essas cartas! Temos aqui Yuga Shakti, Gauri Devi e Shmashana, ouvinte estrelinha que pisca no céu sem a Enel. Temos uma chance concreta dessa empresa tomando cu com farofa, tá? Obrigado, meu Deus! Yuga Shakti representa o poder da transformação e energia que provém de múltiplas direções. Essa carta indica que temos uma força coletiva em ação, com a participação de várias partes interessadas que podem influenciar o futuro. A presença dessa carta sugere que as pressões externas, como as demandas da população e ações do governo, podem estar convergindo para um resultado de inflexão e os rumos da Enel podem mudar completamente a partir de agora. Ui! Já Gauri Devi é uma deusa que simboliza pureza, benevolência e força que traz renovação. Sua presença no nosso jogo sugere que tem uma necessidade de restabelecimento de equilíbrio. E isso indica que, se a Enel não se adaptar e melhorar sua atuação, poderá sim enfrentar consequências severas. Portanto, a chance de perda dessa concessão aí deles está ligada à capacidade da empresa de responder às expectativas e necessidades da sociedade. Por fim, temos a carta Shmashana, que evoca a ideia de transformação profunda, muitas vezes associada a processos de morte e renascimento. Essa carta fala sobre o fim de um ciclo abusivo da concessionária. Vai com Deus, meu chapa. Próximo. A presença de Shmashana implica que a situação da Enel é vulnerável e que a continuidade da sua concessão pode ser questionada se não houver mudanças significativas. É, gata, mesmo com pouco funcionário, a Aneel parece que pode fazer mesmo o Xandão e tacar um monte de multa e mais multa na Enel. Vão torcer pro eleitor de São Paulo ser menos masoquista, né? E não votar naquele poste sem luz que é o Ricardo Nunes, porque aí pelo menos com uma mudança de polo político na cidade, talvez cobre-se mais desse serviço lixo, que aliás a gente paga caro. Então, vem estrelinha, as eleições municipais tiveram exceções que confirmam uma regra que não muda. Apesar de um ou outro candidato aí meio que no pique do Marçal aparecer, a chamada política partidária tradicional permanece dominante neste país de meu Deus. Isso porque temos ainda quem se elege graças ao chamado establishment político, aquele que o Bolsonaro dizia que não era parte. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. E as chamadas emendas PIX são um exemplo de como a política partidária segue eficiente. Mas você pode me perguntar, Chu, eu já ouvi falar de emenda PIX, mas que é essa porra? Que porra é essa, marreco? Bom, convencionou-se chamar de emenda PIX os valores que parlamentares no Congresso Nacional enviam diretamente aos prefeitos. O Congresso hoje possui uma imensa influência financeira nas cidades, em comparação com outros países. Essa prática beneficiou os partidos com as maiores bancadas, como o PL do JEG, resultando num elevado índice de reeleições entre os prefeitos. E o nome emenda PIX porque lembra muito a desburocratização do formato do PIX, com a diferença de que o parlamentar não precisa dizer para quem é, a que se destina o recurso e no que dá essa história no final, 20 estrelinha. A gente já até sabe, né? Facilita gastos ineficientes, corrupção e, claro, improbidade administrativa. Corrupção. Com a aproximação do segundo turno, a polarização política se intensificou, não mais no formato tradicional, esquerda contra direita, mas como um confronto entre a centro-direita e uma direita extrema, radical, bolsonarista. Cala a boca, não perguntei nada. Além disso, o eleitor mais jovem já demonstrou desinteresse total por pautas como justiça social, por exemplo, buscando aí soluções mais pragmáticas, influenciadas pela fé e, claro, pelas fake news na internet. Fake news faz parte da nossa vida. E olha só, mesmo que as eleições municipais não tenham consequências diretas para as presidenciais em 26, por exemplo, elas moldam o cenário para a próxima legislatura, com os prefeitos desempenhando um papel fundamental na eleição, sabe de quem? De deputados federais que eles endossam. Os prefeitos recebem as emendas dos deputados federais e depois eles endossam a candidatura desses deputados. E o ciclo se retroalimenta, entendeu? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Mais de 90% dos prefeitos que tentaram reeleição nos 100 municípios que mais receberam emendas PIX tiveram sucesso, com 54 dos 58 candidatos vitoriosos
vitoriosos. Em 12 dos 42 municípios em que os prefeitos não concorreram, mas indicaram um sucessor do mesmo partido, também teve triunfo. Macapá, no Amapá, foi a cidade que mais recebeu emendas, totalizando quase 45 milhões de reais. Caralho, o maluco é brabo. E seu prefeito, o doutor sei lá como fala isso, Vai ser burra no inferno! ele foi reeleito com 85% dos votos. O MDB foi o partido com mais prefeitos reeleitos, contabilizando 20 reconduções. O índice geral de reeleições alcançou 81%, o maior da história. As emendas PIX, instituídas em 2019, estão agora sob discussão entre o STF e o Congresso, com o ministro Flávio Dino exigindo mais transparência e rastreabilidade. A razão de decidir do Supremo é que qualquer modalidade de orçamento secreto fica banida. Ou seja, dizendo de outro modo, não basta mudar o número para mudar a essência. O plenário do STF decidiu manter a liminar de Flávio Dino, que suspendeu todas as emendas impositivas até que o Congresso estabeleça regras de transparência. Você se fudeu. O Dino ressaltou a necessidade de que as emendas sejam executadas dentro da ordem jurídica. Lógico que depois disso o Pacheco e o Lira não gostaram nem um pouco da decisão, porque isso vai limitar os poderes de influência política dentro do Congresso. Reuniões entre Legislativo e Judiciário andaram rolando por aí, e Pacheco pequeno e Lira o malandro já discutem um projeto para resolver o impasse. E no bloco seguinte a gente fala um pouco mais disso, né? Para essas eleições, os prefeitos já receberam suas bênçãos financeiras do Congresso, mas o que a gente quer saber mesmo aqui com o nosso oráculo de Spellcasting é quem vence a batalha das emendas PIX para as eleições de 26. Dino e o STF ou os já quase desempoderados Lira e Pacheco? Vamos embaralhar as cartas. Temos as cartas do amor, da transformação e da felicidade. Galerinha, pelo visto é o fim da farra do Lira e do Pacheco, hein? Do amor fala pra gente sobre a necessidade de agir com o coração e com intenções genuínas, sugerindo que a busca por transparência e fiscalização é movida por um desejo de justiça e bem comum, representado pela postura do Dino e do plenário do STF. O amor aqui pode ser entendido como um cuidado com o destino dos recursos públicos e com as pessoas que serão impactadas por eles. O STF então atua com o propósito de garantir que esses recursos sejam usados da maneira correta e ética. A carta da transformação indica que haverá uma mudança significativa no cenário atual. Esse é um processo inevitável em que as práticas antigas que carecem de controle e clareza serão forçadas a se transformar. Assim, a resistência dos presidentes do Congresso Nacional em manter o controle livre sobre as emendas parece estar caminhando aí para um ponto de ruptura. As forças de mudança estão em movimento e o equilíbrio de poder vai mudar em breve. Por fim, a carta da felicidade sugere um desfecho positivo, indicando que apesar das tensões e dos desafios, a transparência deve prevalecer, trazendo satisfação para a sociedade. Para os políticos, não, né? Eles estão com raiva. A busca pela justiça e pelo uso adequado dos recursos será recompensada. E esse resultado vai trazer uma sensação de alívio e confiança no sistema. O povo voltando a confiar no sistema. Será mesmo? O STF, então, portanto, parece estar mais alinhado com o caminho da verdade e da retidão, o que vai acabar trazendo um resultado harmonioso aí, benéfico para todo mundo, de novo, menos para os políticos. Senhor Arthur Lira, eu queria saber se o senhor não tem vergonha. A gente realmente torce para que isso aconteça, porque essa farra da grana sem freio, proporcionada em especial pelo Arthur Lira, sob a bênção de quando Jäger era presidente, deixa o eleitor cego e, de certa forma, emburrece a população. A ilusão de obras concluídas para projetar reeleições nas prefeituras podem sim estar com os dias contados. E sabe qual é a consequência positiva que pode rolar, ouvinte estrelinha? É a gente eleger um Congresso menos imbecil da próxima vez. Aqui no Astro Brasilis é assim, um assunto puxa o outro, ouvinte estrelinha. E no bloco da fofoca a gente tem aquele momento que eu tenho certeza que muita gente espera, que é a despedida de Lira da presidência da Câmara e do Pacheco da presidência do Senado. Eu fico muito triste, cara, aberto, filho da puta!
E a gente começa aqui pelo Senado Federal. O Pacheco tá na mão de ninguém menos que o temido e beirando a insanidade Davi Alcolumbre, lá do União Brasil. Amiga, não tem como te defender. Na Casa Alta, ele é basicamente um nome de consenso entre o Centrão e a extrema-direita, o que tira forças de um possível candidato vindo da base do governo. Claro que existem nomes mais brandos aí tentando se candidatar, como Elisiane Gama, Soraya Tronic, que estão combinadas de lançar a senadora melhor posicionada entre as duas. A gente tem o velho de guerra Renan Calheiros, que não desiste nunca de ser presidente da casa de novo, e é o arqui-inimigo do Lira nas Alagoas. O senhor tá muito mal acostumado nessa casa. E temos o Otto Alencar, mais moderado. Pra completar esse time de candidatos, a gente tem o maluco do Marcos Duval querendo o seu lugarzinho ao sol. Eu não sei da onde ele tirou que ele pode ser presidente do Senado. Senador Marcos Duval, Vossa Excelência aguarde o seu tempo de fala. Hoje a gente vai ser curto e grosso aqui nesse bloco. Eu apresentei os candidatos pra vocês, é o que a gente tem na imprensa. E a gente vai usar o Keeper, que parece muito com o baralho cigano, pra entender o perfil do nome que vence essa disputa. Então vamos lá. Será que o Pacheco vence essa eleição com o afrontoso Alcolumbre debaixo da saia? Vamos embaralhar as cartas. Saíram aqui as cartas: o presente, comunidade e grande fortuna. Olha, ouvinte estrelinha, eu não queria dar essa notícia pra você, mas eu acho que o Senado fica mesmo com o Alcolumbre e ninguém tá podendo contra ele. Merda nenhuma! Desculpa! A carta do presente representa alguém que sabe como aproveitar as oportunidades no momento certo e que afaga aliados e inimigos com trocas poderosas. Esse candidato tem uma habilidade estratégica de agir, aproveitando alianças e situações favoráveis para avançar, cobrando favores que antes eram considerados, entre aspas, presentes. Será que a solução não é a gente abraçar o capeta? Ele pode ser visto como uma figura pragmática que reconhece os benefícios imediatos e usa tudo em seu favor, sendo muito habilidoso em negociações e trocas políticas que lhe garantem apoio total. A carta da comunidade aponta justamente para alguém com forte apoio na casa desde sempre, seja dos seus pares no Senado ou de grupos de influência externa dentro da casa. Esse candidato tem capacidade de se conectar com os outros, construir alianças duradouras e garantir a confiança de uma base sólida de senadores e de outras figuras importantes. Ele provavelmente é alguém que simboliza a união de diferentes interesses e setores. Por fim, a carta da grande fortuna ajuda a gente a confirmar o nome do Alcolumbre, porque mostra alguém com acesso a grandes recursos, sejam eles financeiros ou de poder. Ele pode ser alguém que possui uma sólida estrutura de poder econômico ou político e que terá as ferramentas certas para atrair benefícios para si e para os seus aliados. A vitória vai vir da capacidade de manejar esses recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Oremos então, né? Porque aqui vamos falar agora do sucessor do Lira, porque ali no Senado vocês já viram, né? Não tem o que fazer, o jogo confirmou que é o Alcolumbre. Desgraça! É importante a gente destacar que o Dom Lula III vem reiterando que não pretende apoiar candidato ou interferir nas eleições das duas casas legislativas, e com isso sobra pouco espaço de manobra para a base do governo, deixando candidatos de oposição ou do centrão mais em evidência. A disputa lá na Câmara dos Deputados fica entre o indicado e apadrinhado do Lira, que é o Elmar Nascimento, líder do União Brasil na Câmara. A gente tem o Antônio Brito, do PSD, e o Marcos Pereira, do Republicanos. Ou seja, é um pior que o outro aí. Todo mundo fudiu dessa merda. Mas tem alguns fatores que é o seguinte: veja bem, ouvinte estrelinha, a gente nunca subestima um candidato do Gilberto Kassab. Nesse caso, é o Antônio Brito. Até porque, como a gente viu no bloco anterior, o maior trunfo do Lira nesse momento não existe. As emendas PIX seguem bloqueadas. Mas temos um outro fator que complica ainda mais essa situação. Qual será o candidato a ser apoiado pelo PL? Porque esse apoio, de acordo com o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, está condicionado à aprovação de anistia a quem? Sim, a Bolsonaro, que no momento está inelegível. Olha o tamanho da treta, porque o PL tem a maior base, tem o maior número de parlamentares na Câmara. Então, a gente vai ver aqui o perfil do candidato que vence essa disputa. Quem será? Porque aqui a gente tá falando, então, de dois candidatos do centrão puro sangue contra um candidato, digamos, kassabiano. E aí, quem vai levar a principal cadeira da Câmara? Vamos embaralhar as cartas.
Ó, o que temos aqui? O caixão, o homem rico e a pobreza. Misericórdia, ouvinte estrelinha. Ninguém tá pronto pra isso não, espiritualidade. Nós não queremos o caos. A carta do caixão já abre o jogo me dizendo que o novo presidente da Câmara representa uma mudança profunda, o fim de um ciclo e o começo de algo novo. Ele pode estar associado à renovação, encerrando antigas práticas ou lideranças para inaugurar uma nova fase na política da Câmara. Essa pessoa provavelmente se posiciona como alguém que traz uma transformação significativa no modo como a Câmara é gerida, afastando-se do que está desgastado ou ultrapassado. E aqui eu acho que a gente pode descartar de cara o candidato do Lira, e eu tô com medo de falar isso, porque é bom demais pra ser verdade no caso. Já a carta do homem rico sugere que o candidato será alguém com grande influência, mas não necessariamente em termos financeiros, em capital político e poder, isso sim. Ele tem o apoio de um padrinho muito forte e importante dentro do cenário político, o que lhe garante os recursos necessários para concorrer de maneira robusta. Esse indivíduo sabe utilizar suas conexões e influência para se colocar à frente, consolidando seu caminho à vitória. E aqui a gente poderia dizer que posso descartar o outro pobre lá do centrão bolsonarista. Não, por favor, não! Por outro lado, a carta da pobreza revela que, apesar de toda a sua influência e poder, a vitória desse candidato terá um grande impacto naqueles que se sentem excluídos ou sem representação na casa. Pode ser alguém que, embora privilegiado, também seja capaz de dialogar com questões de desigualdade e falta de representatividade. Essa carta também indica que ele pode ter que lidar com grandes desafios, seja na gestão interna da Câmara ou nas relações com outros setores da política brasileira. Ouvinte estrelinha, eu sei que tá longe do que a gente pode considerar palpável, mas aqui eu tô intuindo e o que o jogo mostra é uma vitória do apadrinhado do Kassab. Eu sinceramente já não sou capaz de dizer se isso é bom ou ruim, porque por um lado o jogo mostra de forma colateral que o PL não apoiaria o candidato do Lira, porque não teria projeto de anistia pro Jair. Por outro lado, dá pra gente interpretar também o exato contrário, que seria mesmo o candidato do Lira a vencer a eleição, porque o perfil também bate, mas o jogo tá falando de renovação de práticas, então aqui tá complicado. Eu vou segurar meu palpite com o candidato do Kassab, mesmo que eu esteja errada, tá? A espiritualidade talvez esteja nos sacaneando aí, né, com essa interpretação, mas eu tô entendendo que o jogo tá meio em aberto. Eu mantenho minha aposta. E vocês, o que vocês acham? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca, din-din, bofufa, larjan, la plata, acessando livepix.gg/astrobrasilis ou no PicPay doando pra astrobrasilis@gmail.com. Beijos para todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir todas elas, é @astrobrasilis. Esse podcast usou referências da revista Piauí, Poder 360, Valor Econômico, Globo News e CNN Brasil. Os oráculos usados foram o Keeper, Spellcaster Oracle e Kali Oracle. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterna nananana. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos desse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, aí é problema seu. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.